Revelado, o impacto chocante e transformador das alianças que cumpriram o plano de Deus. No terceiro ano de Joaquim, em uma Israel marcada pela agonia e opressão, o pânico se espalhou entre a nação. Os filisteus, ímpios e arrogantes, enviaram um gigante, Golias, que desafiava os homens de Israel. Ninguém ousa enfrentar aquele colosso, até que um jovem pastor de ovelhas, Davi, surgiu nos campos da Judéia. Com um coração cheio de fé, ele não hesitou em se apresentar diante do rei Saul, proclamando audaciosamente: "O Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu." 1 Samuel 17:37. Aquela declaração ecoou como um brado de esperança em um mar de desespero. Davi, munido apenas de sua funda e 5 pedras lisas do ribeiro, enfrentou o gigante em uma batalha que alteraria o destino de Israel. A tensão no vale dela subia como uma onda prestes a romper, e os olhares da nação estavam fixos. Quando a pedra disparou e a cabeça do gigante rolou no chão, um grito de vitória fez tremer as montanhas. Davi conquistou o coração do povo, renovando sua fé em Deus. Instantaneamente, nasceu uma amizade poderosa entre Davi e Jonatas, o filho do rei. Trocaram vestes e armas, uma aliança significativa que refletia um laço profundo de lealdade e amor. 1 Samuel 18:4. Entretanto, essa era de adoração seria efêmera. A inveja do rei Saul cresceu como uma sombra sobre a nova estrela de Israel. A fama de Davi virou um alvo, e a ira de Saul o perseguiu incansavelmente. Davi, uma vez laureado, agora se vê forçado a fugir pelos desertos de Judá, testando sua fidelidade e a profundidade da aliança com Jonatas. Cada passo em meio à adversidade forjava um caráter resistente, esculpido pela mão do Criador. No deserto árido, onde o sol escaldante parecia consumir suas esperanças, Davi clamou ao Senhor: "Até quando, Senhor? Não te esquecerás de mim?" Salmos 13:1. Sua voz ecoava, mas o céu parecia em silêncio. A lembrança da aliança com Jonatas acendia uma pequena chama em seu coração, um lembrete de que Deus nunca abandonaria os que confiam nele. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. As dificuldades aumentavam enquanto Davi se escondia nas cavernas, cercado por homens que também buscavam liberdade e abrigo. Mesmo em meio à escuridão, ele meditava nas promessas de Deus. A insegurança de seu futuro gerava questionamentos, mas a luz da esperança nunca se apagou. À medida que as tensões se intensificavam, a pergunta permanecia: como se dará a resolução dessa aliança em meio ao tormento? E assim, a jornada de Davi se tornava um testemunho da soberania de Deus, enquanto a história de um homem segundo o coração de Deus continuava, deixando a audiência sedenta por respostas e anseios, buscando reconhecer como as alianças divinas se revelariam nas dobras da história até o dia em que o descendente de Davi, o Cristo, se manifestará para cumprir o que foi prometido nas gerações passadas. Davi, escondido nas cavernas de Adulão, era como um solitário farol em meio à tempestade da incerteza. Cada dia era uma luta, e cada noite trazia sonhos assombrados por sombras do passado e por medos do futuro. Na solidão, sua canção se tornava um lamento, mas também um clamor a Deus. Mas eu confio em ti, ó Senhor, digo, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Salmos 31:14-15. Enquanto o peso da rejeição o seguia, os homens que se juntavam a ele eram os desesperados e descontentes. Um grupo de aproximadamente 400 homens se tornou seu exército não por desejo de luta, mas por anseio de liberdade. Davi, com um coração sensível e honesto, começou a liderá-los, não com força, mas com amor. Eles viam nele a representação da esperança, o ungido do Senhor que lutaria por justiça e liberdade. Nos momentos de fraqueza, quando a dúvida fervia como o deserto ao redor, ele encontrava refúgio nas promessas de Deus.
Em um encontro divino no silêncio das cavernas, a voz do Senhor lhe trouxe um vislumbre do futuro. Ao meditar na lei, lembrava-se de que tanto o benefício quanto o fardo da aliança feita com Jonatas não eram apenas sobre amizade, mas sobre um propósito maior estabelecido por Deus. A aliança decidiria mais do que seus destinos, ela afetaria a linha de sucessão, o reino e o próprio plano divino de redenção, que pairava como uma glória futura. Então, uma notícia perturbadora chegou a Davi das terras altas de Judá. Saul marchava contra ele com 3.000 homens, movido por uma fúria incontrolável. A cada passo que Davi tomava, a pressão se intensificava. Ele sabia que precisava agir com sabedoria. Dirigiu-se ao Senhor em oração, buscando o conselho e a proteção de quem é o verdadeiro soberano de todas as coisas. Senhor, entregas esta cidade nas mãos de Saul? E disse o Senhor, entrego-a. 1 Samuel 23:12. Assim, a pressão se tornava um divisor, ou Davi poderia encontrar refúgio ou se deixaria ser consumido pelo medo. Como em um jogo divino de xadrez, a providência guiou seus passos. Ao saber da traição que assolava a cidade de Keila, Davi decidiu se retirar, mesmo quando o povo clamava por sua proteção. Jesus, em sua plenitude, um dia também abandonaria a cidade para preservar o plano do Pai. Davi juntou seu exército ainda mais unido, sustentando a esperança de que sua luta era parte de um plano maior que o levaria, um dia, ao trono. Num momento inusitado, uma revelação inesperada surgiu. Enquanto Davi fugia, Jonatas, seu amigo e companheiro, foi ao encontro dele. A Bíblia nos diz que Jonatas fortaleceu a sua mão em Deus, 1 Samuel 23:16. O reencontro entre ambos foi um doce alívio em meio à turbulência. A aliança que os unia não era apenas de amizade, era um símbolo da misericórdia de Deus que os sustentava em tempos de provação. A conexão entre Davi e Jonatas servia como um eco do amor de Deus por sua criação, onde intercessão e lealdade se entrelaçavam com os desígnios eternos. Jonatas comunicou a Davi que seu pai, Saul, já havia recebido a informação de sua localização, revelando a profundidade do conflito que eles agora enfrentariam. Tu serás rei sobre Israel e eu serei o segundo a ti, afirmou Jonatas, conscientemente declarando a promessa que estava nas mãos do Senhor. Este comprometimento ressoava na alma de Davi, pois entendia que uma luta não era apenas uma mera batalha, era a manifestação da soberania de Deus sendo revelada nas forças contrárias. A cena no Vale de Adulão não terminou em desespero, mas em um novo entendimento do propósito divino. Jonatas e Davi se separaram, prometendo uma amizade que resistiria até os limites da guerra. E assim, enquanto Saul se aproximava com sua hostilidade, Davi e seus seguidores se tornavam mais do que meros fugitivos. Tornavam-se os portadores de uma aliança que apontava para algo eterno. Com novas esperanças ardendo e a palavra de um Deus fiel assegurando seus passos, Davi sabia que estava caminhando em direção a um destino que, em última instância, revigoraria não apenas a nação, mas toda a humanidade. No entanto, a pergunta que pulsava em seu coração era: será que ele conseguiria permanecer fiel, mesmo quando as trevas se aproximassem? A jornada de Davi estava longe de terminar, e o desfecho do plano soberano de Deus logo começaria a ser moldado nas fornalhas do sofrimento e da lealdade. Assim, com um coração em chamas de fé, a história de um futuro rei começava a se entrelaçar com a história de um Deus que nunca abandona os seus, preparando o palco para uma nova revelação divina. Uma promessa ecoava nas profundezas da esperança, e, para os que amam a Deus, todas as coisas colaboram para o bem. Romanos 8:28. Na quietude das cavernas de Adulão, Davi passou as noites em claro, inquieto, seus pensamentos assombrados pelas sombras de um futuro incerto. Seus homens, muitos deles cansados e temerosos, olhavam para ele como um chefe, mas também como um amigo, um homem que partilhava suas ansiedades. A intimidade do sofrimento moldava um laço entre eles, mas também gerava um peso que Davi sentia se acumulava em seu coração. Como posso liderar aqueles que dependem de mim, quando em minha alma há labaredas de incerteza? Pensava ele. Uma manhã, enquanto seus homens se reuniam ao redor do fogueira, Davi, buscando consolo, recitou um salmo de adoração. Suas palavras eram um eco de sua luta interior, uma canção de confiança que ressonava em meio à adversidade. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Ao falar,
sentiu que as promessas de Deus se acendiam como estrelas em um céu escuro, iluminaram a caverna e a esperança começou a crescer novamente em seu peito. À medida que os dias se passavam, a pressão se intensificava. Davi não podia ignorar as notícias que chegavam de Saulo, cada vez mais decididos em encontrar o ungido do Senhor. Mas numa noite, quando a lua cintilava como um sinal no céu, uma mensagem carregada de urgência entrou em seu acampamento. Era do sacerdote Abiatar, que, fugindo da fúria de Saul, chegou trazendo com ele o efode, uma vestimenta sacerdotal que possibilitava consultas diretas a Deus. Davi, com um temor reverente, pediu a Abiatar que o ajudasse a buscar a orientação do Senhor. Ó Senhor, se me entregarem os homens de Quela nas mãos de Saul, devo fugir novamente? A resposta, como um sussurro que atravessava a tempestade, foi clara e direta: sim, Davi, e não apenas os de Quela, mas também os de Judá te trairão. 1 Samuel 23, 12, 13. A verdade cortou Davi como uma espada, revelando a traição iminente. Ele sabia que precisava de um novo plano, uma nova direção, aceitando que o caminho à frente seria repleto de desafios. Os dias que se seguiram ao aviso foram de tensão e inquietude. Davi decidiu que era hora de se retirar de Judá e se esconder ainda mais nas regiões montanhosas. Durante sua jornada, os 400 homens que o acompanharam tornaram-se mais do que desencontrados, eram uma irmandade, ligados por uma causa comum de liberdade e dignidade. Enquanto a caminhada se intensificava, Davi começou a se lembrar das palavras de Jonatas, ecoando em sua alma como um lembrete divino. Tu serás rei sobre Israel e eu serei o segundo a ti. Esta promessa era uma âncora em meio à bruma de incertezas, um poderoso testemunho do plano soberano de Deus. Em certas noites, Davi dirigia seus olhos ao céu estrelado, buscando respostas nas constelações que piscavam como promessas voltadas ao futuro. Ele orava a Deus, levantando a voz em súplica, não por sua própria salvação, mas pela segurança de seu povo. Senhor, não me abandone em meio a esta tempestade. Que teu plano prevaleça, e que através de mim, possamos ver a tua gloriosa providência. As palavras de Davi eram impregnadas de um desejo profundo, um desejo de ser instrumento nas mãos do Senhor e de realizar sua vontade. No entanto, ao mesmo tempo, um eco de dúvida o assolava: por quanto tempo, ó Senhor, permitirá que eu permaneça no exílio? Quanto tempo até que a verdade da promessa se manifeste em mim? Às portas do amanhecer, quando a luz começava a penetrar a escuridão, uma inesperada visita aconteceu. Um mensageiro se aproximou das cavernas, trazendo uma notícia que gelou o sangue de Davi. Saul está perto, e não vem só, traz consigo forças poderosas, mais de 1000 homens. O medo reverberou no grupo, e a certeza da luta estava a um passo de se concretizar. Mas a cada desafio, Davi se lembrava de que sua vida não era mera casualidade, mas parte de um plano divino maior. Ele se reuniu com seus homens à margem da caverna, e com firmeza disse: embora a armada inimiga se aproxime, não temamos, pois o Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Ele nos sustentará. E assim, enquanto os ventos da guerra se aproximavam, Davi sentiu que um novo entendimento estava prestes a ser revelado. O peso da soberania de Deus pairava sobre eles, e uma nova fase do plano divino começava a se descortinar. O que parecia ser um fim poderia ser, de fato, um novo começo. E no mais profundo de sua alma, a pergunta reluzia: quando a promessa se cumprirá? O que ainda está por vir neste grande plano de Deus que se entrelaça em nossa história? Como um fio invisível, o desenrolar do destino de Davi ecoava na eternidade, preparando-se para se unir com a grande história da redenção. No ocaso daquele dia turbulento, quando as sombras se estendiam e o vento começava a sussurrar segredos de antigas promessas, Davi se encontrava em meio a um mar de pensamentos. A proximidade de Saul tornava-se palpável, como a tempestade que se acumula no horizonte. Enquanto os homens ao seu redor se preparavam para o que viria, Davi se perdeu na contemplação. As palavras de Jonatas estavam gravadas em seu coração, mas a realidade que enfrentava parecia em contradição com a esperança que nelas encontrava. Ó Senhor, tu que conheces os corações, Davi orou, revela-me o que deves fazer para que não pereçamos nas mãos do inimigo. Nesse instante, ele pressentiu que uma resposta divina estava prestes a se manifestar, assim como a luz que surge após a escuridão. No entanto, o aguardar pela resposta era uma prova em si mesma.
A ansiedade se misturava com uma expectativa fervorosa, e os olhares inquietos de seus homens reforçavam o peso da responsabilidade que carregava. Davi moveu-se para mais perto da entrada da caverna, intentando ouvir a voz de Deus, mas em vez disso, o som da natureza ao seu redor se intensificou, o chamado de aves noturnas, o farfalhar das folhas, e o eco distante da correnteza do riacho. De repente, neste ambiente de apreensão, uma figura familiar surgiu, ainda que ofuscada pela penumbra. Era Abiatar, o sacerdote. Seus olhos estavam carregados de fervor e determinação, como se trazesse não somente notícias, mas também um chamado de Deus. Ele se aproximou e, sem hesitar, disse: Davi, o Senhor ordenou que consultássemos o Urim e o Tumim. Davi sentiu sua alma reagir. A crescente tensão que habitava seu coração começou a evaporar quando ouviu suas palavras. Voltando-se para o sacerdote, falou: Faz isso, Abiatar. Que possamos ouvir a voz clara do Senhor em meio a esse caos. Assim, naquela caverna que já conhecia tantas súplicas, Davi e Abiatar buscaram a orientação divina. A luz branda da manhã iluminou os rostos dos homens reunidos quando, de repente, a resposta de Deus se fez palpável através do Urim e Tumim. A mensagem veio não apenas como um sinal, mas como uma revelação: Davi, levanta-te. O Senhor será contigo. Não se intimide com a força de Saul, pois a vitória já é tua. E ao ouvir isso, outros sentimentos se misturaram ao alívio, uma chama de coragem acendeu-se em Davi. Ele se levantou diante de seus homens, e com os olhos transbordantes de confiança, exclamou: Homens valentes! O Senhor não nos abandonará. Vamos enfrentá-los como leões, pois ele já decretou a vitória sobre nós. Os rostos de seus companheiros se encheram de determinação. A esperança, antes tão tênue, agora pulsava intensamente entre eles. Mas antes do conflito, uma proteção inesperada se fez presente. Um dos homens de Davi, Abisai, aproximou-se com uma proposta astuta: Senhor, antes de partirmos, por que não buscamos um caminho que fira a guarda de Saul? Se atacarmos pelo flanco, podemos pegar suas forças de surpresa. A sabedoria do conselho pareceu ecoar na mente de Davi, e ele assentiu. Os planos se entrelaçavam como uma tapeçaria sob a soberania de Deus, revelando que, mesmo em meio às provações, havia uma estratégia divina em curso. Com o ardor da batalha prestes a se concretizar, Davi sentiu que havia um propósito em tudo aquilo. Deus está moldando nosso destino. A aliança que tenho com ele é a força que carrega o peso deste plano. A sabedoria de Jonatas, as promessas de Deus, e esta nova abordagem estavam formando uma nova narrativa, uma promessa de proteção e vitória. Mas como um eco distante na bruma do futuro, uma nova revelação adentrou o campo. O que virá após esta batalha? Qual será o custo de nossa vitória? As perguntas começaram a se agitar na mente de Davi, criando um misto de expectativa e temor. E assim, nesse aperto de mãos e sussurros de esperança, Davi estava prestes a descobrir que as alianças feitas nas trevas iriam refletir luz na eternidade. A batalha, porém, era apenas o prelúdio de algo muito maior em ação. Ele sentia que a promessa de Deus estava prestes a se manifestar em um desfecho célere e surpreendente, um desfecho que poderia mudar não apenas sua vida, mas a história de Israel para sempre. Na alvorada do dia seguinte, quando os primeiros raios de luz começaram a romper as trevas, Davi reuniu seu pequeno exército diante da caverna. Havia um ar de expectativa e determinação que pulsava entre seus homens. A vitória havia sido proclamada pelo Senhor, e a coragem enchia seus corações como um fogo aceso. Escutem, valentes de Israel! Bradou Davi, sua voz firme ressoando na penumbra da manhã. Hoje, nós marcharemos não apenas em busca de uma vitória, mas para confirmar a promessa divina que nos foi dada. Não é apenas por nossos próprios interesses que lutamos, mas pelo destino da nação que Deus escolheu. Os rostos de seus homens estavam iluminados pela esperança, mas também por uma preocupação silenciosa que se insinuava nas sombras. Davi percebeu. Ele conhecia as almas dos seus homens, e sabia que dúvidas podem germinar no coração, mesmo sob a luz da promessa. Lembrem-se, continuou, a força de nosso Deus não reside apenas em equipamentos, mas na nossa disposição de confiar nele. Assim como ele foi com nossos antepassados na travessia do deserto,
Ele será conosco hoje. Confie na sua proteção. Inspirados, os valentes ajustaram suas armas e prepararam-se para a jornada. Assim que partiram, Davi seguiu à frente, o espírito em comunhão com seu Deus, pedindo direção a cada passo. Enquanto cavalgava, lembrou-se das palavras de Samuel e das unções que marcaram sua vida: não é a força do homem que prevalece, mas a poderosa mão do Senhor. Avançaram por caminhos tortuosos, um terreno favorável para os emboscadores, onde as árvores se erguiam como sentinelas silenciosas. Com o sol subindo, Davi parou e lançou um olhar atento ao horizonte. Ele estava consciente da proximidade de Saul e seu exército, que agora marchavam em direção a ele com a intenção de capturá-los. Então, um súbito temor se aflorou entre os homens. Sua confiança vacilava ao vislumbrarem as forças vastas de Saul em seu acampamento à distância, uma multidão se movendo como um rio impetuoso. Mas Davi, percebendo a mudança de espírito, levantou-se na cela e clamou: não temais. O Senhor é nossa luz e salvação, a quem temeremos? Se Ele é por nós, quem será contra nós? A determinação ressurgiu entre eles. Mas, sob a superfície da bravura, uma inquietação permanecia. O custo de suas ações estava latente às suas mentes. O que acontecerá se vencermos? Quais serão os sacrifícios necessários para salvar nosso povo? Após algumas horas de marcha cuidadosa, Davi decidiu que era necessário escanear o campo inimigo antes de uma ação direta. Com Abisai, seu braço direito, ele se aproximou do acampamento de Saul como sombras na penumbra da aurora. Com cada passo que davam, suas almas eram alvejadas por um misto de adrenalina e temor reverente. Finalmente, escondidos entre os arbustos, eles observaram. A cena era uma mistura de caos e ordem, soldados discutindo, atropelando-se um sobre o outro enquanto outros dormiam, despreocupados. O que mais chamou a sua atenção, todavia, foi a presença de Abner, o comandante do exército, que diligentemente vigiava os planos de Saul. Se o Senhor é a nossa vitória, poderemos pegar Saul e seus líderes de surpresa, murmurou Davi em meio ao sussurro do vento. Mais, justo quando as ideias se formavam na mente de Davi, um novo dilema surgiu. O que este plano poderá exigir de nós? Poderá o sangue ser o preço da salvação? E assim, enquanto o dia se desdobrava em uma sequência cada vez mais ameaçadora, o peso das alianças formadas e das decisões tomadas pesava sobre Davi. Era evidente que seus atos não seriam apenas sobre a guerra, mas sobre a história que se entrelaçaria nas promessas de Deus. Ó Senhor, revela-me o que devo fazer. Clamou Davi silenciosamente, reconhecendo o tempo sagrado em que suas escolhas moldariam não apenas seus destinos, mas a vida de toda uma nação. Os caminhos a seguir estavam repletos de dúvida, mas uma coisa ele sabia: algo grandioso estava prestes a ser revelado, algo que não apenas mudaria o presente, mas traçaria o futuro de Israel por gerações. E assim, o vento soprou na direção do acampamento, levando consigo a pergunta crucial: qual será o resultado quando a lealdade a Deus e a verdadeira vitória se entrelaçarem? Enquanto as horas avançavam e o sol alcançava seu zênite, a brisa revestia a terra com um ar de expectativa tensa. Davi e Abisai permaneciam em silêncio, seus corações pulsando com um misto de coragem e temor. O campo de batalha se estendia diante deles, um emaranhado de homens e armas em direção à busca por uma resolução que ecoava nas promessas do Senhor. Vês como Abner permanece próximo a Saul? Davi sussurrou a Abisai, apontando discretamente com a mão. Se pudermos capturar Abner, o moral do exército inimigo desmoronará. É aí que teremos nossa chance. Abisai, com os olhos fixos na cena, concordou com um aceno. Mas a dúvida ainda pairava sobre a cabeça de Davi. Ele não se preocupava apenas com a batalha que iriam travar, mas também com as repercussões que viriam dela. Com um coração pesado, lembrou-se das palavras de Salmos: o Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em todas as suas obras. Salmos 1:4, 5, 17. Sob essa luz, ele buscava orientação, enquanto lutava para discernir o propósito de Deus em meio ao caos. E se o Senhor nos direcionar a não atacar? Abisai murmurou, captando a ansiedade de seu amigo. Como podemos saber que este é o caminho correto? O que diz a sua alma? Davi fechou os olhos por um momento, invocando o nome do Senhor.
Ó Deus de Israel, guia-nos neste momento, ilumina nosso caminho e dá-nos a vitória se for da tua vontade. Abraçando os princípios da aliança que Deus firmara com seu povo, ele sentiu a presença do Senhor ao seu lado, como uma luz nas trevas. Com um novo fervor, Davi tomou a decisão. Abisai, vamos descer. Seguraremos a boca da caverna, mas não tomaremos vidas. Está em nossas mãos o poder, mas a misericórdia é também uma força. Vamos agir com o coração de Deus. Eles avançaram silenciosamente, como falcões em um céu sem nuvens, dispostos a realizar o desejo divino sem derramar sangue inocente. Enquanto desciam, suas sombras dançavam sob o brilho do sol vesperal. No acampamento, a distração dos soldados de Saul criou uma oportunidade ideal. Mas, no instante em que Davi estava prestes a cruzar o limite que separava do inesperado, outra voz ecoou nos recessos de sua mente: fui ungido para ser rei. Será que o Senhor deseja que eu tome meu lugar de forma tão sanguinária? Um manto de terror e expectativa recaiu sobre seus ombros. A luta teria valor se levasse a um reino que foi construído sobre pecado? As visões de um futuro glorioso se dispersaram, como neblina ao amanhecer. Mas, ao erguer a mão para fazer sinal a Abisai de que recuassem, um inesperado acontecimento se desenrolou. Um soldado de Saulo, de olhos sonolentos e inesperadamente alerta, avançou, pegando Davi de surpresa. No entanto, em vez de um combate, as palavras dele mudaram o curso da situação. Quem vai derrotar quem? Exclamou o soldado em pânico. A tensão se dissolveu por um momento. Davi percebeu que seus próprios temores o levaram a um desvio da verdadeira batalha, não apenas contra os inimigos, mas contra os próprios medos que atormentavam sua alma. Olhando nos olhos do soldado, ele respondeu: não lutamos contra carne e sangue, mas sim por fé em um futuro que ainda será revelado. Naquele instante, no silêncio opressivo do campo batalhador, Davi se deu conta de que a luta não era apenas para conquistar, mas para unir e formar uma ponte para a redenção. Algo maior estava em jogo, um plano divino que transcendia suas lutas pessoais. Como um eco distante, a oração de muitos se fez ouvir. Uma promessa se alinhava na vida de Davi e na nação de Israel, revelando-se como um mistério de fé. Enquanto ele e Abisai se retiravam, o vento carregou uma nova mensagem: o que é necessário para que o reino dos céus se manifeste entre os homens? Essa pergunta reverberou em cada canto da caverna e além, enquanto o Senhor começava a alinhar os eventos para a grande revelação de sua vontade. O plano soberano de Deus estava apenas começando a ser desvendado, e cada coração ansioso aninhava uma expectativa poderosa para o que estava por vir. Enquanto a quietude da tarde se adensava, Davi e Abisai encontraram abrigo nas sombras de uma árvore robusta, onde a luz do sol se filtrava através das folhas. O silêncio que os rodeava era carregado de significado, como se o próprio Senhor estivesse prestando atenção a cada pensamento e oração. Davi, ainda imerso em reflexão, sentiu um peso crescente em seu espírito. As palavras do soldado ecoavam em sua mente: quem vai derrotar quem? Essa pergunta não se limitava ao campo de batalha, atingia a essência do que significava ser líder e servo do Deus Altíssimo. Abisai, disse Davi, seu coração pulsando em sintonia com a vontade de Deus, precisamos continuar buscando a direção de nosso Pai Celestial. O Senhor nos prometeu um futuro, não uma vitória baseada no sangue. As batalhas que travamos devem glorificá-lo. Abisai assentiu, mas um tom de apreensão cruzou seu rosto. O que deseja, Davi? Questionou, buscando o olhar profundo de seu amigo. Estamos em meio a um exército que não hesitará em nos atacar, mesmo que sua razão seja distorcida. E se não agirmos agora, uma oportunidade única poderá passar irreversivelmente? Davi ponderou. O que estava em jogo não era apenas um triunfo temporário, mas a futura liderança do povo de Israel. Ele sentiu a pressão da responsabilidade sobre seus ombros, mas ainda assim não poderia ignorar o chamado da misericórdia que pesava em seu coração. A vitória que temos em mente deve refletir o caráter de Deus. Nesse momento, um peso de incerteza caiu sobre eles. Davi ergueu os olhos, observando como o sol se equivalia a um farol que poderia conduzir sua decisão. Então ouviu dentro de si a voz do Senhor fiel e atenta. De repente, um sussurro de esperança veio à sua lembrança. Quando o Senhor levantou o rei Davi, não foi pela força de espada, mas pela sua devoção ao coração de Deus,
1 Samuel 13h14. Ponto decidido, ele virou-se para Abisai. Vamos ter coragem, mas não vamos lutar. Bem, por ora, vamos buscar uma estratégia que honre o que Deus deseja. Com os olhos fixos adiante, Davi vislumbrou uma estratégia não em atacar, mas em expor a vaidade do inimigo. Ele e Abisai se moveram, mantendo-se ambos em oculto, como sombras no vasto campo. Quando estavam próximos ao acampamento, uma voz familiar chamou sua atenção. Davi. Era o som de Jonatas, o filho de Saul, que havia se esgueirado entre as tropas. Neste encontro inesperado, Davi e Abisai sentiram a familiaridade e a ternura de um laço que desafiava a hostilidade dos dias passados. Eu vim avisar-te. Meu pai está furioso e a qualquer momento pode atacar. Ouvindo isso, Davi sentiu um misto de alívio e temor. Por que estás aqui, amigo meu? Não corres perigo? Jonatas olhou em volta com cautela. Venho em nome da amizade, e mais que isso, em nome da palavra do Senhor que vos uniu. Não permitas que a ira do rei cega-te para o que Deus está fazendo. Sua sinceridade tocou profundamente o coração de Davi. A conexão entre os dois homens reafirmou o significado de alianças divinas. Era um lembrete de que a luta de Davi não era apenas contra Saul, mas contra as forças de um mundo enfermo. O desejo de Deus prevalecia sobre cada confronto terreno. Mas, enquanto a conversa prosseguia, uma sombra surgiu abreviadamente, percebendo as intenções de Jonatas. Era Abner, o comandante do exército. Quem está aí? Berrou ele, sua voz cortando o ar com a agudeza de uma espada. A tensão se intensificou, não apenas por causa do potencial combate, mas pela consciência de que o plano de Deus estava em movimento. Neste instante crucial, Davi lembrou-se da profecia que ainda não se cumprirá, prometendo que ele seria um rei e um líder a ser venerado. Levando um passo para frente, Davi não hesitou. Se o Senhor está comigo, então o propósito será revelado ainda que no meio da frustração e da dúvida. Ele não permitirá que a luz se apague. Assim, em meio a gritos e na presença de inimigos à vista, a conclusão de Davi ecoou na atmosfera: ainda há um propósito que nos transcende e aproxima a realização do que Deus declarou. Naquele momento, um novo entendimento sobre o Deus que honrava os justos e revelava segredos aos seus servos surgiu. A batalha estava apenas começando, mas a certeza da vitória descansava não nas armas, mas em um plano divino. O caminho havia sido traçado, e a pergunta pairava no ar, como uma brisa que anunciava novas verdades: quais alianças o Senhor fará para cumprir o que está por vir? Davi, afetado pelas palavras de Jonatas, sentiu a presença do Senhor como nunca antes. As tensões ao seu redor se tornaram um eco distante, enquanto ele se ajustava à nova realidade que a amizade e a lealdade proporcionavam em meio ao perigo. Ele olhou para Abisai e depois para Jonatas, e perguntou: o que devemos fazer agora, sabendo que a fúria do rei Saul nos persegue? Este é um momento crítico que pode mudar tudo. Jonatas respirou fundo, reunindo coragem. Sei que meu pai busca incessantemente por você, Davi. Mas há uma maneira de desviar sua intenção. No próximo amanhecer, convocarei os guerreiros da cidade e direi que vocês vieram até aqui para pedir perdão, que desejam restaurar a união entre vocês e a casa de Saul. Se conseguirmos convencê-lo a ouvir, talvez possamos evitar um derramamento de sangue. A ideia de Jonatas deixou Davi pensativo. O que significava para ele buscar a paz com aquele que o perseguia? Entretanto, o Espírito do Senhor sussurrou a Davi, lembrando que a paz verdadeira está enraizada em confiança e em vínculos que glorificam a Deus. Ele assentiu lentamente. Se o Senhor estiver conosco, faremos o que é necessário. A sombra de Abner se aproximava, e o comandante do exército iniciava sua busca. Davi e os seus se precipitaram em uma direção contrária, ocultando-se entre as rochas e arbustos que faziam parte da paisagem. Com um movimento silencioso, eles se afastaram do acampamento, mas não sem antes olharem uma última vez para o amigo que estava a serviço de um rei implacável. Lembra-te sempre, Jonatas, murmura Davi em um instante silencioso. As nossas vidas estão nas mãos do Altíssimo. Confiemos em seu plano. A noite caiu, e os ventos que sopravam pareciam contar segredos ao luar. Davi se recolheu, seu coração agitado.
Ele não se via mais como apenas um fugitivo, mas como alguém escolhido por Deus para um grande propósito. As palavras do Senhor falavam em sua mente, evocando a promessa de um futuro que ainda estava por se manifestar. Ao amanhecer, a luz da manhã desceu sobre a terra, trazendo novas esperanças. Jonatas partiu com coragem, enquanto Davi e Abisai se ocultavam em uma clareira, prontos para o que estava por vir. Os olhos do Senhor vigiam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Davi se lembrou de proclamar Santa Escritura, sentindo-se fortalecido. Enquanto isso, no acampamento de Saul, a agitação aumentava. O rei, com o coração amargurado, se encontrava em um duelo interno, perguntando-se se deveria continuar sua busca pessoal pela destruição de Davi. As vozes de seus conselheiros murmuravam a seu redor, alimentando sua ira. Mas naquele momento, uma nova sombra se apresentava. Um mensageiro surgiu, com um rosto pálido e olhos cheios de apreensão. Ó rei, há novas que abalam a cidade. Davi pode estar se aproximando para se render. Bradou o mensageiro, e a multidão silenciou-se. A revelação de uma possível rendição fez a tensão no ar aumentar, a possibilidade de um acordo estava iminente, o que poderia mudar as circunstâncias de ambos os lados da batalha. Davi, observando a distância, sentiu a ansiedade crescer em seu coração. O que é que Deus almeja mostrar em tudo isso? O que está prestes a se revelar? Ele não sabia que as portas do céu estavam prestes a se abrir e que uma nova aliança se formaria, uma que, em sua totalidade, atenderia ao propósito divino, revelando a força da amizade que vem do Senhor. E a questão pairava como uma nuvem de mistério: como o Senhor transformará esta situação em um testemunho de sua soberania? O amanhecer trouxe uma luz suave, filtrando-se entre as folhas das árvores que cercavam a clareira onde Davi e Abisai se escondiam. O sentimento de expectativa estava no ar, como uma fruta madura prestes a cair do ramo. O encargo de uma decisão pairava sobre Davi, como um peso sagrado depositado em seu coração. Enquanto isso, Jonatas, determinado e corajoso, caminhava em direção ao acampamento de seu pai. Ele orava em silêncio, pedindo que o Senhor acalmava a fúria de Saul e lhe concedesse um coração manso. Ó Deus de meus pais, que teu espírito esteja comigo ao jour de Rui, dizia consigo, sentindo a responsabilidade de ser o intermediário entre dois destinos tão divergentes. Quando Jonatas chegou, o coração de Saul pulsava em ira. O rei estava rodeado por seus conselheiros, sua face tomada pela frustração. Este Davi não se conformará. Ele tenta tomar o meu lugar. Por que ele ainda não foi trazido à minha presença? A ira e a inquietação dominavam Saul, e seu olhar ardia com o desejo de vingança. Meu pai, disse Jonatas, interrompendo a oposição de seus conselheiros. Permita-me falar com Davi. Ele deseja fazer as pazes com você. Ele não vem como inimigo, mas como um homem que espera a misericórdia da sua casa. As palavras de Jonatas caíram como um bálsamo sobre a confusão que se abrigava no coração de Saul. O que você diz é sério, Jonatas? Ele desejaria voltar para mim? A expressão do rei lentamente começou a suavizar-se, embora ainda houvesse desconfiança. No entanto, se ele é um traidor, que assim seja, mas espero que você considere suas intenções. Você conhece o valor da amizade e da lealdade, continuou Jonatas, com fervor. Davi, atento ao diálogo que acontecia a certa distância, sentiu a pressão crescente e orou em seu íntimo: Senhor, guie esta conversa. Mantenha Jonatas seguro. Eu confio em ti no teu plano. Naquele momento, a promessa de Deus começava a se entrelaçar com o destino de Davi e seu futuro. Saul finalmente cedeu, seu coração lutando entre a busca por justiça e a semente da esperança plantada por seu filho. Que ele venha, então, disse o rei, sua voz retumbando com relutância. Mas se ele tentar algo, não hesitarei em buscar sua cabeça. Jonatas, reconhecendo a fragilidade do momento, rapidamente correu de volta à clareira, onde Davi aguardava, percebendo o peso da missão de seu amigo. Ele encontrou Davi em oração, seus olhos fixos em direção ao céu, quando suas vozes se encontraram. Ora, meu amigo! O rei foi tocado, ele permite que você venha até ele. Mas tenhas cuidado, Davi, pois a dúvida ainda persiste em seu coração. Davi, com a esperança renascida como alvorada, respirou fundo e respondeu: Estou disposto a ir.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um novo brilho de fé passou por ele, sentindo a mão de Deus trabalhar aos seus pés. Ao mesmo tempo, a atmosfera no acampamento de Saul estava tensa, as palavras do rei ecoando com um peso assustador. Que a presença de Deus esteja conosco nessa reunião, ele murmurou, enquanto se preparava para o que poderia ser um encontro amargo ou um caminho de reconciliação. Ambos os lados se preparavam, cada um lançando olhares inquietos, enquanto figuras se aproximavam de destinos distintos. Um confronto sobrenatural se preparava, e a verdade divina pairava no ar, uma escolha, uma aliança, uma mensagem de esperança ou ódio perpetuado. O desfecho deste dia poderia não só definir Davi e Saul, mas o futuro de toda uma nação. E assim, enquanto o sol brilhava intensamente erguendo-se sobre a terra, a pergunta ressoava: qual seria a resposta de Deus ao clamor de seus servos? O desfecho se aproximava com um mistério divino pronto para ser revelado, e as portas do céu pareciam entreabertas, oferecendo um olhar para o plano soberano que ainda estava por vir. Enquanto o sol se erguia acima do horizonte, lançando raios dourados sobre a terra de Judá, uma expectativa palpável pairava no ar. Davi, seus pensamentos correndo como as águas de um rio, sentia o peso das alianças que moldavam sua jornada. O momento de confrontar o rei Saul estava próximo, e cada passo que dava em direção ao acampamento inimigo pulsava com a força da história divina. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Repetia em seu coração, um mantra de esperança e fé. O corpo de Davi, embora exausto dos dias difíceis, vibrava agora com a energia da determinação. A caminhada até ali havia moldado não apenas seu caráter, mas o destino de Israel, entrelaçando os destinos de um futuro rei e um rei em queda. Enquanto Jonatas se aproximava do acampamento, a consciência de Davi aumentava. Um pedaço de seu ser ansiava não só por conseguir o favor de Saul, mas por restaurar a relação que um dia floresceu em lealdade e amizade. Ele se lembrava das promessas que soavam como música em seu coração, ecoando o significado das alianças divinas. No acampamento, Saul observava ao longe, sua ira acumulando-se como tempestade. O peso do que havia perdido, a coroa da unção, era um fardo que o acompanhava. Davi tem a unção de Deus sobre ele, pensava, lembrando sempre de cada gesto de dificuldade que mancava seu reino. O rancor se mesclava com uma tênue esperança de que, talvez, a reconciliação pudesse ocorrer. Jonatas, enquanto se preparava para o encontro, olhou de volta para Davi, alcançando o olhar de seu amigo. Os dois camaradas estavam à beira de um precipício emocional, prontos para assumir suas verdadeiras identidades. E, naquele espaço, Davi buscou a sabedoria, ponderando o que significava ser um homem segundo o coração de Deus. Diante da entrada do acampamento, Davi parou, o peito se elevando e se comprimindo com emoção. O que é que o Senhor deseja de mim? Perguntou em um sussurro profundo, o clamor de sua alma escalando até os céus. Seja qual for o resultado, eu confiarei em ti. À medida que os dois começavam a se mover em direção ao centro do acampamento, um clima denso cercava-os, a tensão entre seus corações e os dos soldados de Saul palpável. Davi avistou Saul, que o esperava, cercado por sua guarda. Havia um tremor sutil no ar, as escolhas feitas poderiam moldar as correntes do destino não apenas deles, mas da nação inteira. Cautelosamente, Davi se aproximou. Cada passo era como uma batida contundente de um tambor, ressoando ao longo dos corações próximos. Olhos que outrora tinham visto a grandeza do rei agora vagavam por um campo de desentendimentos. Com a voz firme, mas vocalizada com compaixão, Davi proferiu: Rei Saul, venho em busca de paz. Acordai o amor que existiu entre nós, se não por nós, então por todo o povo de Israel. Saul, tomado pela ambiguidade de suas emoções, começou a derreter suas defesas, sentindo um impulso de lembrar as virtudes de amizade que outrora moldaram o reino. Davi, tu ainda vives? Perguntou o rei, a incredulidade ao mesmo tempo que a lembrança provocando um tumulto em sua alma. O olhar sombrio do rei buscava em Davi a expressão de um companheiro perdido, mas o peso das sofridas lealdades criava um abismo entre eles. Naquele instante delicado, Deus começou a transbordar a verdade nas palavras de Jonatas ao pai. Meu pai, é tempo de ouvir as respostas de nosso Deus. Assim, enquanto o eco da lealdade e da traição flutuava no ar, Davi fez um movimento que transcendeu a meninice do medo.
Ele não apenas se apresentou, mas também se posicionou como porta-voz das alianças eternas da misericórdia. Saul, disse Davi, eu não vim em guerra. A guerra traz dor e destruição, mas eu venho oferecer união. O Deus que nos separou não deseja que permaneçamos como inimigos, mas como irmãos. Quando as palavras de Davi se mostraram, um silêncio profundo desceu sobre a multidão. A luz que filtrava através das árvores tangia os rostos dos presentes, e um novo entendimento começou a quebrar as correntes da dissonância. Entre rei e ungido. A maior batalha é não contra carne e sangue, mas contra os temores que residem em nossos corações, continuou ele, sua voz reverberando a verdade das Escrituras. O coração de Saul começou a mudar. O orgulho que havia se agarrado a ele como um manto pesava agora como um fardo em seus ombros. Um aceno quase imperceptível de aceitação tomou conta de seu semblante furioso. Davi, talvez exista um caminho para restaurar a honra de nossos laços. De fato, o reino ainda é meu, mas talvez haja espaço para um novo propósito. A intensidade do momento brilhava diante de Davi. Ele pressentiu uma profunda revelação: o Senhor está no controle. Ele sempre foi, e sempre será. É Ele que realizará a verdadeira aliança entre nós. Assim, enquanto Saul e Davi trocavam palavras que ecoariam na história, a sombra da dúvida e do medo começou a dissipar-se, dando passagem à luz de um novo tempo. Mas, à medida que as expectativas começaram a se estabelecer, a questão se fez clara: quais seriam os próximos passos no plano soberano de Deus e como as alianças seriam reveladas nas esferas da história? O que era um confronto mortal tornará-se um espaço de reconciliação, e um novo capítulo estava prestes a começar. Contudo, as interrogações de coração constantemente permaneciam: como isso se entrelaçará nas promessas de Deus? E assim, a jornada de transformação para a nação de Israel começava a se desenrolar, carregando com ela uma nova esperança, mas também a espera de revelações que aguardavam por aqueles que caminhavam em fé e obediência.